Fala, meus queridos! Hoje presenciamos a história sendo escrita. Um dos capítulos mais lindos que a história poderia nos presenciar foi escrito hoje no Wembley com a vitória da seleção brasileira, e não só a vitória, eu acho que todo o envolto ali dessa vitória da seleção brasileira nesse confronto. Foi a vitória da seleção brasileira, mas com gol de Endrick, um menino de 17 anos, que sai de um sonho de ser um jogador profissional, de dar muitas alegrias ao seu clube do coração, o clube que o revelou, que é o Palmeiras, para começar a sonhar e começar a conquistar o mundo. O Endrick dá um passo muito importante, não só para ser um grande jogador, mas para marcar toda uma geração que está daqui para frente. Não só pelos seus gestos com os torcedores, não só pela forma como se veste, característica dos jogadores de eras passadas, da forma como se compromete com o futebol, que é muito diferente de vários jogadores, inclusive do nosso maior astro da seleção brasileira, mas da forma como esse menino conquista o mundo aos pequenos passos. Fez uma linda história pelo Palmeiras, que em breve se encerra em junho, julho, se encerra, ele vai para o Real Madrid e tem um futuro brilhante pela frente. Não é só pelo oportunismo, não é só pela estrela de sair do banco de reservas, entrar em campo e aproveitar uma jogada que parecia e que poucos jogadores acreditariam nessa jogada. Talvez seja com muitas referências, muita força de vontade, muito querer que aconteça, muito sonho. Eu acho que o que torna o Endrick o grande jogador, o grande atleta, é o sonho. É o sonho que muitos brasileiros já tiveram de vestir a camisa da seleção brasileira, mas poucos conseguiram. E poucos ainda, conseguiram escrever seu nome na história da seleção brasileira. De maneira bonita, aliás. Podemos citar grandes jogadores, mas não quero comparar o Endrick aos grandes jogadores, porque a história desses jogadores já está escrita. Endrick começa a escrever essa história. Consigo ver um desenvolvimento bonito, não sei como que vai ser o desfecho, mas começa muito bem. E tomara que consiga se desenvolver e tenha um desfecho maravilhoso com o tamanho que ele já se apresenta e mostra suas credenciais para nós brasileiros que ainda não conheciam Endrick, para ingleses que estavam no Wembley, para espanhóis que vão estar no Santiago Bernabéu. Não é só pelo talento que ele tem, é pela estrela também, pelo oportunismo também, e por sempre acreditar no seu sonho de vestir a camisa da seleção brasileira e jogar bem pela seleção brasileira. Lembro-me de uma entrevista do Endrick quando ele tinha 14, 15 anos, quando ele projetou a carreira dele. Fazer história no Palmeiras, ser transferido para o Real Madrid e fazer história pela seleção brasileira. Endrick consegue fazer história pelo Palmeiras, se torna um dos grandes ídolos nesse século do Verdão, que conquistou vários títulos e que tiveram vários gigantes ídolos ao longo desse século já. Vai para o Real Madrid, nas palavras que antes proferiu sem ter qualquer possibilidade próxima de assinatura de contrato, de ser transferido para o maior time do mundo. E agora começa a escrever uma história maravilhosa pela seleção brasileira. Vida longa ao Endrick. Mas vamos falar sobre a seleção brasileira depois dessa pequena abertura que eu fiz aqui, porque eu acho que é isso. Eu acho que o Endrick consegue expressar muito bem o sonho que todos nós tivemos uma vez de vestir a camisa da seleção brasileira, seja homem, mulher, que enfim era amante por futebol e uma vez sonhou em jogar pela seleção brasileira. Dá gosto de ver jogadores como o Endrick, Savinho, que entrou muito bem, Andrés Pereira, o próprio Bento, que fez uma ótima intervenção no segundo tempo, Fabrício Bruno, que foi muito seguro, junto com o Beraldo, Wendel, que fez uma excelente partida, junto com seu companheiro lá do outro extremo do campo, que é o Danilo. Gostei muito da seleção brasileira. É difícil e prematuro falar que o trabalho do Dorival é bom. Pro primeiro jogo, e talvez até por um tapa-buracos que foi, de convocar e treinar durante apenas 5 dias, foi um bom teste e foi uma boa aprovação, uma boa validação desse trabalho precoce ainda do Dorival Júnior. Foi bem, foi uma seleção segura,
teve alguns sustos contra a Inglaterra, até achei que a Inglaterra errou muito em muitos lances, coisa que talvez não aconteceria num jogo valendo, numa Copa do Mundo, numa Eurocopa, que vai acontecer ainda esse ano. Mas gostei muito da seleção brasileira, uma seleção segura, uma seleção que chutou muito no gol, acertou finalizações no gol. A Inglaterra chutou muito, mas muitas finalizações para fora, né? Foram 10 finalizações para fora da Inglaterra contra apenas 4 do Brasil, sendo que o Brasil acertou 5 no gol e a Inglaterra apenas 3. Então o Brasil acertou mais finalizações do que a Inglaterra. Só que a Inglaterra teve mais posse de bola, teve mais troca de passes, teve mais envolvência dos passes, e eu senti que a seleção brasileira, até a Copa do Mundo, nesse novo ciclo que a gente está começando, tem como missão se tornar muito efetiva na frente. Acho que com o Endrick, e eu acho que ele, inclusive, é o grande rosto e o grande nome dessa renovação. Tem que ser ele o grande nome, o grande rosto dessa renovação. Não tem como você começar uma renovação com caras passadas, já marcadas, já batidas, já crucificadas em muitas vezes. Falo isso de Neymar. Óbvio que ele vai ser convocado e vai estar na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, mas não acho que ele tem que ser o cara que carrega o piano. Eu acho que esse piano pode ser muito bem distribuído com Endrick, Vinícius e Rodrigo. Para mim é o trio de ataque perfeito da seleção brasileira, que eu senti mais uma vez Rafinha muito abaixo da sintonia desse time do Brasil. E muitas vezes a jogada terminando nele e terminando de maneira errada, ou ele construindo de maneira errada. Acho o Rafinha um bom jogador para o banco de reservas. Não manteria ele como titular dessa seleção, assim como o Richarlison, que não é o titular mais da seleção brasileira, devido aos péssimos jogos que a gente acompanhou no ano passado. Eles podem recuperar a boa confiança, mas a gente precisa de jogadores que tenham confiança o tempo todo. E a gente acabou de presenciar um baita de um jogador que tem a confiança lá em cima, que é o Endrick. Cara, eu gostei demais da seleção brasileira, como eu falei, foi um jogo equilibrado, a Inglaterra incomodou, a Inglaterra foi bem, a Inglaterra sem suas principais peças, né, sem o Harry Kane, sem Henderson, sem Alexander Arnold, com um sistema defensivo reserva, mas foi bem, conseguiu passar ali junto, conseguiu ser uma boa adversária para o Brasil. Que tenhamos mais jogos como esse ao longo desse ciclo de Copa do Mundo, né, enfrentando seleções europeias, para reforçar a nossa seleção. Copa América não é teste, eliminatória para a Copa do Mundo também não é teste. Esses testes sim contra amistosos em alto nível, em alto rendimento, contra grandes seleções europeias. Não precisa ser só eles, grandes seleções europeias, porque a gente vem caindo para seleções mais fracas também, como Bélgica e Croácia. Então acho que esses testes são muito importantes para a seleção brasileira e podem render bons frutos para a seleção. Gostei do começo do trabalho do Dorival, é promissor, promete bastante coisa, mas vai jogar contra a Espanha segunda-feira. Ainda na minha visão, não é o favorito para esse confronto. Eu acho que a Espanha segue como favorita, principalmente para jogar em casa, no Santiago Bernabéu. É franco favorita para ganhar da seleção brasileira. Vai levar um tempo para a seleção retomar essa confiança de ser a principal quando entra em campo contra as grandes seleções, mas é legal. Gostei. Se fosse para dar uma nota de 0 a 10, um 8 para o Brasil nesse confronto contra a Inglaterra. Promissor, gosto, e não há povo no mundo que sonhe mais do que o povo brasileiro. E o Endrick mostra isso para o mundo e mostra que o seu sonho pode se tornar realidade. Um abraço, meus queridos. Até o próximo vídeo. Avante seleção. Não estou animado daquele jeito, né? Falando que o Brasil encontrou o seu grande futebol. Mas é um grande começo. Volto a repetir. É um grande começo de Endrick. É um grande começo de seleção brasileira de Dorival Júnior. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E, curta, comenta, compartilha. Enfim, se inscreve no canal aí. Faz o que você quiser agora no final do vídeo. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.